Essa live é promovida pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo, com toda a sua diretoria e equipe de funcionários nesse período de distanciamento social. O objetivo do sindicato é, com essa iniciativa, que tem sido enfatizado pelo nosso presidente Murilo Pinheiros, é manter nossa tradição de debates relevantes, temporariamente, exclusivamente nos espaços virtuais. Eu sou Marcos Vanderlei Ferreira, sou vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros, sou também engenheiro de segurança do trabalho, aliás, desde 1973. E hoje nós vamos abordar um tema que é um informativo e uma discussão quanto à relevância e à valorização dos profissionais nas diversas engenharias no atendimento aos requisitos estabelecidos pelas normas regulamentadoras, as NRs, de segurança e medicina do trabalho. Nós vamos ter a participação do Biso, Aguinaldo Biso de Almeida, que é engenheiro de segurança e também diretor do Sindicato dos Engenheiros. Vou convidar o Biso para fazer parte da nossa live. Já chegou. Biso, seja bem-vindo a essa nossa live. O Biso, como eu disse, também é diretor do Sindicato dos Engenheiros. Ele é pela Delegacia de Bauru, engenheiro de segurança, bastante participativo nessas discussões. Como o tema é bastante relevante, nós vamos fazer em 4 blocos. Então, Biso, seja bem-vindo e passo a palavra para você, Biso. Oi, boa noite, Maquito. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Bom, primeiramente, agradecer essa oportunidade de participar com vários colegas aí do Brasil, que eu estou vendo as pessoas entrarem, conheço vários deles. É um privilégio tê-los no evento. E acredito que vai ser oportuno, até pelo momento que nós vivemos e a relevância desse tema, né? Outro dia aí até perguntaram, poxa, Biso, qual o objetivo, né? O porquê de falar de um tema como esse? Então, eu entendo que no momento que nós estamos vivendo, com tantas mudanças, eu acho que vai ser bem oportuno, visto que basicamente, eu atendo empresas do Brasil todo, né, na área de segurança do trabalho, em outros segmentos, e por incrível que pareça, tem muita gente que ainda não sabe. Como é que funciona essa estrutura? Quais são as dificuldades? Nós somos todos engenheiros, então, basicamente, aí a nossa linha de raciocínio vai ser num bate-papo para esclarecer e para discutirmos aí o nosso papel. Maquito, faz favor. Então, Biso, para a gente dar início, eu já faço a primeira pergunta, né? O porquê a ideia de abordar esse tema? E na sequência falaremos sobre o processo de elaboração das normas, da qual você, inclusive, faz parte aí dessa discussão, né? Então, Biso, a palavra é sua aí para você descrever o porquê. Tá bom, Maquito, vamos lá. Bom, antes até da sequência, você acabou de falar que eu faço parte, né? Realmente eu tenho esse privilégio desde 1998, quando começou a 2000, eu faço parte de grupos tripartites, que nós vamos falar um pouco sobre isso, o que é isso, né? Na elaboração de algumas normas regulamentadoras. Naquela ocasião, o Ministério do Trabalho, né, eu participei desde o início da NR10,
que trata de segurança, instalações elétricas e serviços de eletricidade, da NR35, que trabalha em altura, do anexo 4 da NR16, que trata de periculosidade pelo agente de eletricidade, eu acabei auxiliando em outras normas, e daí eu já, de antemão, eu agradeço aqui ao Sindicato dos Engenheiros, qual eu tenho o privilégio de atuar como diretor, né, da nossa unidade de Bauru. Agradeço ao engenheiro, nosso presidente Murilo, por acreditar nisso, né, e eu não sei se todos sabem, mas aí nós tivemos início de normas regulamentadoras dentro da nossa sede de sindicato em São Paulo, né? Então aí nós somos aí, realmente nós temos um papel relevante em todo esse processo. E quando você fala o porquê, né, até retomando esse tema, eu repito, a relevância disso para nós profissionais, né? E porque quando você fala de norma regulamentadora, se você for falar em gênero, o objetivo de uma norma regulamentadora que diz respeito à segurança e medicina, segurança do trabalho, medicina do trabalho, o objetivo principal é a promoção da vida, né, da proteção dos trabalhadores e, de uma forma geral, das pessoas, da sociedade. Isso vem ao encontro do objetivo macro também de nós, enquanto engenheiros, enquanto profissionais habilitados, né, é a proteção da sociedade. Então, como eu falei, né, existe aí uma interface direta entre ser engenheiro, atender normas regulamentadoras, proteger a sociedade, atuar como profissional, seja na gestão ou em projetos ou aspectos específicos. Existem muitas dúvidas. Então, e aí esse foi o maior objetivo. O pessoal não tem noção, com todo respeito, muitos não têm noção do quão é a dificuldade de você manter, de você valorizar a imagem, a figura do profissional legalmente habilitado dentro de uma norma regulamentadora, quais são as dificuldades da manutenção disso, e aí depois nós vamos falar um pouco da outra esfera, qual a dificuldade depois do cumprimento no que diz respeito a entre os engenheiros aí, as dificuldades de entender o que cada um pode fazer, que não é o foco aqui, não é o foco jurídico aqui. Então, quando você fala de normas regulamentadoras, Marquinhos, primeiro assim, nós temos desde 1978 uma portaria, né, 3.214, quando iniciou-se as normas regulamentadoras do Brasil, podemos dizer. Então nós temos aí 78, 88, 98, 42 anos. E como é que são feitas essas normas? Qual é a estrutura disso? Qual é a participação da sociedade, do engenheiro? Vamos ter o nosso foco aqui nisso. Ora, em 1998, em 94, basicamente, através de uma convenção da OIT, né, que tratava, ou que trata, na verdade, né, sobre a questão da estrutura de normas regulamentadoras dentro de um processo que nós chamamos tripartite, né? O que é o tripartite? São três partes, o próprio nome já diz, representação do governo, representação dos empregadores, dos empregados, na estruturação de quaisquer normas que dizem respeito à segurança e saúde no trabalho. Então, nós tivemos essa convenção, na época, em 1978, isso em Genebra, em 1994, isso foi ratificado na nossa legislação. Então, basicamente, desde 1994, aí 98 é quando foi promulgado o decreto, né? Nós temos aí, basicamente, 22 anos desse modelo tripartite. Então, tripartite, três partes. Então, é importante que todos saibam que quando nós falamos estruturar, escrever uma norma regulamentadora, tem três partes envolvidas. Essas partes são, quais são as três partes? Hoje nós temos um organismo no Brasil chamado CTPP, que é Comissão Tripartite Paritária Permanente, e isso desde 98, mas agora em 2017, mais recentemente, nós tivemos uma portaria 627 que instituiu a CTPP, houve uma mudança na estrutura da mesma, e aí ficou definido que toda norma a ser escrita sob, vamos colocar aí a regra da CTPP, nós temos aí 7 representantes do governo federal, 7 representantes dos empregadores e 7 representantes dos trabalhadores. Do governo, nós temos aqui, até peguei aqui para poder falar com mais detalhes, nós temos aqui representantes titulares e suplentes indicados pela Secretaria de Inspeção de Trabalho, que é a CIT,
pela Fundacentro, pela Secretaria da Previdência Social, pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria de Vigilância Sanitária e Ministério da Saúde. Quando eu falo de empregador, nós temos ali indicados em comum acordo pela Confederação Nacional do Comércio, de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pela Confederação Nacional dos Transportes, e vai, Confederação de Instituições Financeiras, Saúde, etc. E pelos empregados, nós temos o que? As centrais sindicais. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando nós falamos que nós temos esses membros indicados que compõem essa estrutura organizacional, pergunta-se, onde entra o engenheiro? Ora, hoje, nós podemos dizer assim com bastante tranquilidade, não existe oficialmente quaisquer instituições, oficialmente, repito, dentro do sistema, que, para a construção de normas regulamentadoras, que fala, olha, tem que ser engenheiro. O que nós podemos ter é engenheiros, enquanto formação, enquanto profissão, enquanto função, indicados por determinadas bancadas. Ora, só que nós vamos ver mais adiante esses conflitos. As pessoas que lá estão nem sempre estão lá como engenheiros, e sim como representantes desse papel que eles estão ali representando. Então, nesse primeiro momento, e aí só para a gente fazer mais um comentário geral, que é interessante. Também é legal o pessoal saber como é que são estruturadas as normas sobre a ótica técnica. Nós temos 3 tipos de normas regulamentadoras, basicamente. Isso vem ao encontro, depois de nós falarmos um pouco onde é que nós vamos atuar nas mesmas. Nós temos normas que nós chamamos, a classificação dela, de normas gerais, de normas especiais e de normas setoriais. As normas gerais, ela regulamenta aspectos decorrentes da relação jurídica prevista na lei entre empregado e empregador. Toda vez que eu tiver um profissional, uma pessoa registrada, enquanto CLT, ela tem normas gerais aplicáveis. Então eu tenho a 1, a 2 não existe mais, a 3, a 4, a 5, a 7, a 9, a 17, a 28, são normas gerais, vale para todos. As específicas, que são as especiais, antigamente chamado de normas técnicas, elas são normas que são mais relacionadas à execução do trabalho, considerando as atividades, instalações ou equipamentos empregados. Elas não estão vinculadas a setor econômico ou atividades. E aí nós temos a 6, a 8, a 10, que é a parte elétrica que eu falei para vocês, a 11 máquinas, a 12 máquinas, perdão, a 13 a parte de vasos de pressão, nós temos a 15 a 16, que são normas polêmicas, mas são tratadas como normas especiais. Nós temos uma norma aí que diz a parte de incêndio, nós temos a parte 35, que é a altura, nós temos a 33, espaço confinado, a 29, enfim, a parte portuária. Temos uma norma agora aí que está sendo discutida, a mais nova, que é a parte que diz respeito à questão de petróleo, né, plataformas. Essas são normas técnicas, normas especiais. E nós temos um último grupo de normas, Maquito, que nós chamamos de normas setoriais. Essas normas regulamentadoras, ela regulamenta a execução de trabalhos ou setores em atividades econômicas específicas. Então nós temos lá 18, que diz respeito à parte de construção civil, nós temos a parte de mineração na 22, a 29, nós temos a 31 da parte rural, agroindústria, nós temos a 32 hospitalar, nós temos, então, a parte 36 que diz a parte de frigoríficos. Então, esses 3 grupos de normas compõem todas as normas regulamentadoras. E aí é importante a gente entender, uma norma setorial, vamos falar da construção civil, por exemplo, a 18, ela sobrepõe uma norma especial ou uma norma de gênero, que é geral. Uma norma especial, que é uma norma técnica, sobrepõe a de gênero. Então, assim, essas normas se complementam. E eu falo isso por quê? Porque existe um conflito na interpretação, e quando nós falarmos da aplicação, nós veremos que tem também conflitos aí entre essas normas, quando as pessoas querem dizer, poxa, que engenheiro pode fazer isso, que engenheiro pode fazer aquilo. Isso não é papel do Ministério do Trabalho e Emprego, ou ex-Ministério do Trabalho e Emprego. Isso é papel do órgão que regula as atribuições, competências e responsabilidades do engenheiro, que é o CONFIA. Tá? Então, assim, de uma forma geral, essa é a estrutura, e antes de nós continuarmos, mais um comentário que é importante. E aí, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu participei de 3 normas, os sindicatos de engenheiros, eu sou um representante do sindicato de engenheiros,
nós temos um outro engenheiro, que eu vou falar o nome, apesar de ser meu amigo, meu irmão, é fundamental. Nós temos o engenheiro Teixeira, que também deve estar conosco aqui. Eu vou dizer uma coisa a vocês, da 4, da 5, que está aí da 7, da 9, da 31, da 18, o engenheiro Teixeira participa de todas elas. E aí você pode perguntar, Biso, você e o Teixeira são nossos representantes hoje? Sim. E eu vou dizer, em âmbito nacional, sim, com bastante tranquilidade, não existe outros engenheiros representando os engenheiros, enquanto papel de engenheiro, nas normas regulamentadoras. Então, isso acho que ratifica o que eu disse, da importância, da relevância, da atuação da nossa instituição, e aí, enquanto nós representantes disso tudo. E aí nós vamos agora adiante, em detalhes, falar mais um pouco sobre isso. É isso, Maquito. Passo a bola para você agora, meu caro. Muito boa a sua fala, Biso. Eu acho que deu para esclarecer bem aí esse item, né? Então, retornando, quais as principais dificuldades na inserção da obrigatoriedade de ter profissional regularmente habilitado nas NRs? Bom, Maquito, esse é um assunto, vamos dizer, delicado, porque nós vivemos num país onde o contraditório não se transforma só em contraditório, né? Então, isso é muito complicado. Mas vamos lá, em síntese. A maior dificuldade, Marcos, está o quê? No conflito de interesses. Claro, se nós temos 3 partes representativas, empregados, empregadores e governo, quando eu vou construir uma norma regulamentadora, o objetivo, fim, é o mesmo para todos, e não estou questionando isso. É a proteção das pessoas, da sociedade, e aí nós vamos falar que a proteção, inclusive, do meio ambiente, dos meios de consumo, enfim, do processo produtivo, tudo isso está englobado dentro de segurança quando você fala de processos, né? E a segurança do trabalho, especificamente, quando nós estamos falando de proteção de vidas, claro, das vidas humanas. Mas vamos lá. Onde é que está o conflito de interesse? De uma forma muito clara. Para muitos, o engenheiro custa caro. Então, assim, hoje, e aí você ouve de alguns assim, Biso, mas isso não é para ser um conflito, isso não é para ser uma dificuldade, alguns especialistas falam, né? Nós temos muitos especialistas no Brasil, né? Então vamos lá, de todos os níveis. Eles falam assim, não, mas isso está regulado, isso está regulamentado na legislação. Se der algum problema, a legislação vai falar que tem que ser um engenheiro e pronto. Não é disso que eu estou falando. Ninguém pergunta, vou fazer uma analogia, já que as normas de segurança e medicina do trabalho, ninguém questiona, por exemplo, num programa de controle médico de saúde ocupacional na INR7, se tem que ser alguém que não seja o médico, o responsável. Então, por que vai se questionar na concepção da palavra, na concepção da estrutura da norma regulamentadora, se tem que ser um engenheiro ou não? Se tem que ser um profissional legalmente habilitado ou não. Quando eu falo engenheiro, profissionais da área de engenharia, que fique bem claro aqui, né? Vamos lá. Então, assim, hoje nós temos dificuldades. Repito, eu não estou falando que seja o governo aqui. As pessoas que compõem os grupos são pessoas que representam papéis. Papéis na sociedade, mas papéis nos quais eles representam quem os indicou. Então, hoje, eu vou dizer, me permita um exemplo aqui, Marcos. Assim, eu acho que é bem assim, oportuno. Vou dar um exemplo para vocês de 2015 na INR35, trabalho em altura. Eu acho que isso aí vai exemplificar com bastante clareza. Nós tivemos um embate terrível. Quando naquela ocasião, no anexo de ancoragem, no anexo 2, que é o anexo de ancoragem, foi colocado o item que falava assim, o sistema de ancoragem temporário deve atender os requisitos de compatibilidade de cada local e instalação e ter os pontos de fixação definidos por profissional legalmente habilitado. Ora, vou dar um exemplo a vocês. Foi proposto na época, e aqui não é crítica destrutiva, gente, fatos são fatos, o contraditório, vamos falar aqui no intuito de nós crescermos. Foi colocado pela bancada do empregador que era inexequível ter um engenheiro responsável por pontos de ancoragem provisório. Foi proposto o quê? Que fossem pessoas capacitadas. Então, toda vez que vocês olharem uma norma regulamentadora, quando eu falar de capacitada, é uma pessoa treinada. Quando eu falar qualificada, é uma pessoa formada
por um instituto reconhecido de ensino. E quando eu falar de habilitado, é uma pessoa que seja qualificada e que tenha o conselho de classe. No nosso caso aqui, nós estamos comentando sobre o engenheiro. Então, naquela ocasião, foi proposto que, ao invés de ser habilitado, fosse capacitado. Mas de que forma? Cria-se um curso, se a pessoa é treinada nesse curso, ele vai ser o responsável. Ora, nós somos contra, e aí naquela ocasião, nosso coordenador, o engenheiro Teixeira, através de sindicatos de engenheiros, se posicionou contrário e nós chegamos a propor o seguinte, que a bancada do trabalhador não mais participaria dessa norma. Para você ver. E eu tive, inclusive, a infelicidade de um evento dentro de uma instituição, onde estava se discutindo as indústrias, dizendo o seguinte, que o engenheiro custava caro para as empresas. Então, assim, olha onde nós chegamos no conflito. Repito, é um caso pontual, mas existem outros casos. Por exemplo, quando eu falo de altura, que é o exemplo mais prático, da eletricidade também, é um dos maiores conflitos. Tem muita gente que, por ser especialista ou por acreditar que tenha conhecimento e pode ter, ele tem a competência técnica, mas não tem legal. Ele acredita que ele pode ser o responsável técnico habilitado. Então, como vocês podem ter certeza disso, como não existe representação oficial da classe dentro do grupo tripartite, e sim pessoas que o são, você pode ter certeza disso, que desde o início nós defendemos, enquanto sindicatos de engenheiros, dentro da concepção da palavra, a obrigatoriedade do profissional legalmente habilitado nas normas regulamentadoras, Marcos. Não sei se eu consegui fazer um apanhado geral aí pelo nosso tempo. Não, claro. Essas colocações são muito importantes. Bom, como você disse aí, Biso, né, existe muito conflito, né, entre as áreas de engenharia. Nós temos engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia elétrica. E quanto à competência e responsabilidade no atendimento das normas, como você enxerga essa questão? Bom, se eu disse que há um conflito na concepção da obrigatoriedade da inserção do PLH nas normas regulamentadoras, essa conquista ela acaba sendo vencida ou adquirida à medida que lá você consegue inserir esses requisitos, sejam eles na ótica da gestão, seja eles na ótica da execução, seja eles na ótica do projeto, enfim. Então, quando você fala da engenharia dentro de uma norma regulamentadora, eles estão em todos os níveis. E isso nós fazemos questão, né, de elencar ou de ressaltar, porque vocês vão ver que nós temos normas aí, como eu falei, gerais, por exemplo. Uma das maiores conquistas que eu vejo. Aliás, assim, o processo regulatório, o processo de revisão das normas, ele tem objetivo, claro que tem objetivo político, técnico, não é esse o mérito da discussão aqui. A nossa discussão aqui, o foco é o papel do engenheiro. Então, vamos lá. Tem tudo isso que permeia, mas vamos lá. Então, você pega hoje uma norma, a ideia era desburocratizar normas, era diminuir aí a obrigatoriedade no que diz respeito a burocráticas, mas existe também a questão da harmonização das normas. E sem da padronização de conceitos. Então, isso foi uma conquista muito grande. Eu reputo assim, que dentro dessa premissa, que é da questão da harmonização e tal, nós temos um avanço muito grande com as normas. Temos outros quesitos que estão sendo discutidos aí por conta de perda aí, talvez, de direitos, né, da própria representatividade, por exemplo, no que diz respeito à segurança do trabalho. Isso é uma questão muito delicada, mas vamos lá. Você tem uma norma NR1 hoje que é a mãe de todas, ela fala de programa de gerenciamento de riscos. A norma o PGR, dentro do gerenciamento de riscos ocupacionais, não é obrigatório que seja um engenheiro responsável, é um preposto. Mas nós acreditamos no seguinte, não é possível eu ter um PGR numa grande empresa que vai sem ter várias engenharias envolvidas. Então, em primeiro lugar, quando eu falo de norma regulamentadora de segurança e medicina do trabalho, qual é a engenharia que de forma intrínseca está em todas as normas? É óbvio, a engenharia de segurança do trabalho. Isso não tem o que discutir. De forma intrínseca, eles estão envolvidos em todas elas. O que acontece é que dentro dessas normas, nós temos vários processos que são específicos a determinadas áreas de formação da engenharia. Por exemplo, você quer falar da engenharia civil, do qual você falou que você é engenheiro civil. Só como curiosidade aqui, a revisão da NR18 recente,
como curiosidade, hein, amigos? O termo profissional legalmente habilitado é citado 54 vezes na norma NR18. É citado na responsabilidade pelo PGR, é a única norma regulamentadora que fala que tem que ser o engenheiro de segurança do trabalho responsável pelo PGR. Ele fala de projeto de andaimes, ele fala o responsável para instalações elétricas provisórias, que aí já não é mais o civil, ele fala de projetos coletivas, ele fala de projeto. Então, numa norma regulamentadora tem 54 vezes o termo PLH, uma conquista imensa. Você vai para a NR10, tem questões voltadas para a elétrica. Você vai para uma NR13, tem a parte da mecânica. Você vai para a NR12, tem a mecânica envolvida. Todas elas permeiam a área de segurança do trabalho. Você vai para uma área de Minas, engenheiro de Minas. Você vai para uma área de saúde, eu tenho engenharia de segurança, medicina, mas tem a parte elétrica. É só você ver aí os últimos acidentes que nós tivemos aí em hospitais por conta de incêndios oriundos de instalações elétricas, de geradores. Então, qual que é o maior conflito hoje, Marcos? Assim, falar sobre conflito legal, eu não vou tratar aqui, Marcos. Por quê? Porque se eu for tratar disso aqui, nós vamos ter 30 pessoas opinando com 30 opiniões diferentes, ou algumas em função da defesa da classe. Eu acho que a discussão não passa por aí. A discussão, quem tem que definir competências e responsabilidade na execução das atividades, oriundas da formação e do próprio exercício da profissão, é o CONFIA, né? Dentro da norma regulamentadora vai tratar o quê? Obrigatoriedade do PLH. Bom, então, quando eu falar em profissional habilitado, eu estou falando da área aqui, no nosso caso, engenharia. Ora, conflito maior é que as pessoas, essa é a opinião bisou. Já bem claro isso, tá? Para que, vamos lá. O maior problema é que a discussão, ela trilha pela possibilidade ou não de eu executar aquilo que está na norma regulamentadora sob a ótica legal. Ah, não, a norma fala que eu posso porque eu sou engenheiro de segurança, eu falo com muita propriedade, porque, Maquito, isso aqui não é publicidade. Eu atuo com consultoria há 20 e tantos anos. Sou engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho. Atendo nos diversos segmentos do Brasil. E se hoje alguém chegar para mim e perguntar, Biso, você participou da elaboração da NR35, você como engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, eu também sou conselheiro do CREA da Câmara de Elétrica, sempre vem processo dessa natureza para nós, vou dar como exemplo. Biso, você é engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro eletricista, você pode fazer um projeto estrutural para ancoragens? Eu falo, não. Mas eu tenho na empresa o profissional legalmente habilitado para isso, é engenheiro mecânico ou engenheiro civil. Mas espera um pouquinho, Bis, você é engenheiro de segurança do trabalho, não. Se eu quiser um projeto de ancoragem, de segurança do trabalho, que inclua a especificação, a seleção, o uso da ancoragem, o projeto de segurança em gênero, esse é um engenheiro de segurança do trabalho. Mas estrutural não pode. Você percebe? Eu estou dando esse exemplo porque sou eu, para não ferir suscetibilidades. Então, o problema nosso hoje é que as pessoas discutem o quê? O que eu posso fazer sob a ótica legal. E eu não estou tratando disso. Eu estou dizendo o seguinte, que quando nós falamos da proteção da sociedade, da proteção dos trabalhadores, a discussão é até que ponto uma pessoa que se considera habilitada pela formação e porque a legislação ela permite discussões, ela é vulnerável, sim. Ah, mas ganha na justiça. Não é isso. O próprio fato de ter tantos processos assim de discussão é porque é vulnerável, porque dá margem a interpretações. Não é disso que eu estou falando da responsabilidade enquanto profissional, enquanto cidadão. Se amanhã cair algo, se amanhã explodir algo, esses dias eu estou com um problema seríssimo no que diz respeito à NR10, que eu tenho que fazer o cálculo de energia incidente para exposição ao risco de arco elétrico. Ora, isso é intrínseco à engenharia elétrica. Se nós temos problema hoje na própria engenharia elétrica, que na formação as pessoas já não têm essa competência, eu digo nos quesitos de formação, que dirá da área de segurança ou de outra engenharia. Estou fazendo exemplos aqui. Isso existe para todos. Então, hoje o grande problema do conflito, Marcos, para mim, para eu, é que não é questão legal, é questão de competência, realmente de conhecimento, né? Então, vou dar um último exemplo aqui que eu acho que é bem interessante. A eletricidade talvez seja aí o agente
que mais permeia o sombreamento de tudo, porque eletricidade não é bem de consumo, é matéria-prima, né? Esses dias eu estava conversando com o pessoal que parece não, existe a legislação, seja para engenharia, seja para outras linhas aí, para arquitetura e outros, não importa, que fala o seguinte, que projetos de baixa tensão não obrigatoriamente tem que ser engenheiro eletricista. Aí perguntaram a minha opinião, falei, olha, não vou discutir legalmente porque se ganha na justiça as coisas. Vou falar tecnicamente sobre a ótica de segurança da sociedade e das pessoas. Baixa tensão vai de 50 volts em corrente alternada até 1000 volts em corrente alternada. 120 volts em corrente contínua, 1500 volts em corrente contínua. A NR10 fala que operações elementares em baixa tensão podem ser feitas por pessoas inadvertidas, desde que a instalação atenda a prescrições de segurança. O maior índice de acidente hoje está em 480 volts e 690 volts, com explosões de painéis elétricos de baixa tensão. Aí eu pergunto, se a própria engenharia elétrica, nós temos dificuldades hoje de saber o que é um projeto adequado para operações elementares, o que dirá de outra engenharia? Mas é baixa tensão. Não, mas eu estou falando da baixa tensão para projeto residencial. É outro aspecto que nós estamos falando agora. O gênero fala em baixa tensão. Então, uma pessoa que trabalha em baixa tensão, ela está apta a calcular energia incidente para arco elétrico. Ela sabe o que é isso. Então, eu estou dando exemplos. Da mesma forma, NR12. É a mais, talvez aí hoje, Marcos, engenheiro mecânico, tem que ser o profissional legalmente habilitado por todo o processo de máquina. Análise de risco de todas as normas regulamentadoras é o engenheiro de segurança do trabalho. Mas dentro de uma máquina, eu posso ter uma análise do processo elétrico, do processo de eletrônico, aí eu posso ter um engenheiro de automação e controle. Isso que eu quero colocar. Existe um conflito muito grande, Marcos. E, infelizmente, eu não acredito. Primeiro que não vai ser a norma regulamentadora que vai regular. O que nós estamos conquistando lá é que tenha que ser um engenheiro. Isso está numa outra esfera de discussão que, infelizmente, não será aqui que nós vamos resolver. Mas o que eu coloco assim, a responsabilidade das pessoas, dos profissionais, quando eu falo de segurança do trabalho. Nós estamos com laudos de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, laudos de aterramento que nós temos. Eu estou com acidentes em grandes empresas, que eu atendo grandes empresas, laudos de aterramento que tem um acidente feito por um cara que é engenheiro químico, engenheiro de segurança do trabalho, fez um laudo de sistema de aterramento para máquinas. Aterramento para máquinas. O Ministério falou, eu quero um laudo de aterramento agora por conta do acidente, com a medição do sistema de aterramento, por haste. O sistema TN de neutro, não existe haste. A gente chama de impedância de falta. Como é que eu vou medir isso? A pessoa fez um laudo e apresentou, não foi aceito. Aí vieram para eu fazer uma perícia. Gente, laudos de aterramento das instalações elétricas, se é TN, TT, UIT, o sistema de aterramento, tem 5 tipos de sistemas. Isso aí é o tipo de aterramento. Tem que ser feito por engenheiro eletricista. Eu não estou defendendo uma classe. Eu estou dizendo da dificuldade dos conflitos que você me perguntou. O problema é que esse cara quer discutir legal e não quer discutir competência no sentido do que é a responsabilidade de cada engenheiro. E eu repito com muita tranquilidade, eu atuo em todas as áreas e eu tenho engenheiros que atuam conosco de todas as áreas, porque eu não tenho esse problema. E como último exemplo, em Araçatuba, um colega outro dia me perguntou, Biso, eu precisei contratar aqui um pessoal para fazer solda numa caldeira e tem um andaime com 25 metros de altura. Os caras estão me pedindo para entrar na empresa uma RT do engenheiro mecânico pelo andaime, mas que era uma RT do engenheiro de segurança do trabalho responsável pelo procedimento. Está certo isso? Eu falei, sim, são processos distintos. A própria questão de telefonia tem muito isso. Tem o engenheiro civil, tem o engenheiro mecânico, tem o engenheiro de segurança envolvido em todo o processo, tem o engenheiro da área elétrica, que é de telecomunicações, tem vários profissionais envolvidos. Então o conflito existe muito grande. A nossa norma é vulnerável hoje, Marcos. E aí são outros interesses que não são aqueles que eu citei conflitos no início. Realmente, Biso. Todo engenheiro de segurança ele tem uma formação principal, o engenheiro civil, o engenheiro mecânico. E dentro desse seu conhecimento, né, que ele adquiriu aí no curso, é que ele deve atuar na área de engenharia de segurança, não extrapolando aí para áreas da qual ele não tem aí um conhecimento profundo. Mas, Biso, nessa linha aí, considerando esse processo de alteração
quais as perspectivas para a valorização dos profissionais legalmente habilitados e quais a necessidade que você destacaria? Bom, eu acho que primeiro assim, a valorização na própria essência da norma, quando a norma vem e coloca, como eu citei o exemplo da 18 e 54 vezes, coloca a concepção da necessidade e obrigatoriedade de um PLH, desde a fase de projeto, desde a fase de execução, eu posso ter gestão. Eu audito empresa, a primeira coisa que eu peço, por exemplo, vamos falar de novo da 10, eu quero um ART de desempenho de carga e função do profissional legalmente habilitado pela norma. Eu vou citar um exemplo aí do meu amigo, de novo, Teixeira, que é mais fácil assim, eu fico só com o nome dele para não ter outro. Eu me lembro que na empresa na qual ele atuava, ele tinha um responsável habilitado pela NR33 Espaço Confinado, que era um engenheiro. Ele tinha um responsável pela 12, que era um engenheiro. Ele tinha um responsável pela 35, que era um engenheiro. E tinha um engenheiro de segurança responsável pelo todo o processo de gestão das normas regulamentadoras. Então, assim, eu acho que a valorização está aí. Como a gente fala de proteção das pessoas, da sociedade, e hoje tudo está atrelado também a custos operacionais, de processos, de alto vulto. Então, assim, se você pegar aí, não só multas no Ministério, não é isso. Hoje, Maquito, vários processos que diz respeito à segurança do trabalho estão indo para o Ministério Público do Trabalho. Constantemente nós recebemos solicitação do Ministério Público do Trabalho para nós opinarmos enquanto CREA, por exemplo, enquanto, enfim, engenheiros, o que pode ou não pode o outro. Então, assim, a responsabilidade é muito grande. Então, eu acho que a valorização está primeiro o quê? No reconhecimento, desde o início, na concepção da norma dos profissionais habilitados. E o que eu acho que é necessário, vou para duas linhas aqui bem rápidas, para a gente poder deixar o pessoal participar, talvez, aí também nas perguntas, nas questões. Primeiro, uma necessidade. Eu entendo que os próprios cursos de formação de engenharia e segurança do trabalho, eles têm que evoluir, tecnicamente. E aí é uma crítica construtiva. Tem que evoluir. Face à abrangência das normas hoje, a interface da segurança com o meio ambiente, com a qualidade, a interface do que está vindo aí com a norma NR1, de outras áreas de atuação. Então, assim, eu acho que nós temos que evoluir muito nisso, inclusive tecnicamente. Dentro das nossas engenharias de formação específicas, eu entendo que nós temos que evoluir muito para que a segurança do trabalho seja tratada de forma clara e intrínseca. Outro dia, até dentro dos sindicatos de engenheiros, nós tivemos aí o professor, né, o nosso mestre Cardoso, conversando sobre isso, dizendo que existe já um projeto aí sobre a questão que dentro da área de segurança do trabalho, uma cadeira será tratada dentro de todas as engenharias. Eu acho isso fundamental. Eu entendo também que os nossos profissionais, enquanto formados, eles devem buscar um aprimoramento na interpretação e aplicação das normas regulamentadoras como um todo. E eu acho que questão de valorização, e aí é uma crítica construtiva ao sistema como um todo. É inadmissível que nós tenhamos, não vou dizer só a garantia, mas a defesa da engenharia dentro das normas regulamentadoras da concepção, quando nós temos engenheiros específicos em função só de uma instituição, como por exemplo, como o Sindicato de Engenheiros, que ela está em todo o processo. Né? A 35 começou em São Paulo, conosco, a 10 foi discutida lá. Então, assim, hoje, eu acho que nós somos muito valiosos, enquanto profissionais de defesa da sociedade, para ficarmos restritos somente a esse tipo de participação. Não que não seja satisfatório, hein, gente? Eu não estou aqui fazendo autodefesa, não. Você não tenha dúvida o quanto nós sofremos com isso e aonde eu estou. Mas eu estou dizendo assim, a presença de engenheiros nos grupos tripartite, claro, vou dar um exemplo. O Ministério do Trabalho agora, ultimamente, a NR10, a maioria são engenheiros na concepção da norma, porque são engenheiros mesmo, eletricistas de segurança do trabalho, que nós conhecemos. Parabéns. Mas nem sempre é assim. Lá no empregador você tem engenheiros por formação, mas a maioria que está no empregador não são engenheiros, são profissionais da área jurídica. Já se discute a jurídica dentro da concepção da norma, para você ver quais são os interesses. É assim que funciona. Então eu acho que nós temos que evoluir, mas eu tenho certeza que nós estamos sendo muito valorizados, sim, quando fala uma norma regulamentadora que é para a proteção da sociedade.
Ok, Maquito? Fico à disposição aí para algumas questões que você queira colocar. Biso, nós estamos aqui recebendo algumas perguntas. Recebemos aqui uma pergunta do engenheiro Teixeira, que também é diretor do Sindicato dos Engenheiros, e ele pergunta: Biso, como você avalia a valorização da engenharia no processo proposto de alterações da NR4, da NR1 e da obrigatoriedade do GRO e do GRO, Programa de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais e o Programa de Gerenciamento de Riscos aí, que é o bom. Teixeira, meu irmão, prazer falar contigo. Pergunta fácil, hein, Teixeira? Bacana, hein? Isso é muito bom. Vamos lá. Bom, eu assim, vou tentar resumir. Nós estamos passando por um processo de alteração proposta na NR4, do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, que é polêmico, que está voltado aí para um processo de, realmente, de terceirização do todo o sistema, claro, dentro de premissas estabelecidas, mas, assim, uma resposta mais direcionada, eu entendo o seguinte, olha, como eu falei inicialmente, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, ele está atrelado ao GRO, que é Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, que traz todos os riscos dentro de um único guarda-chuva. Então, eu acho isso muito positivo. Então, assim, ele coloca tudo dentro, ele especifica, ele evidencia a interface das normas regulamentadoras. Eu acho que a valorização é tremenda na área de engenharia. A NR1, quando fala de treinamento, já fala ali, por exemplo, que todo treinamento deve ser aprovado pelo SESMIT, outros treinamentos. A NR1, ela fala de programa de gerenciamento de riscos, e como a maioria das normas regulamentadoras, vamos falar um PGR para a construção civil. Eu falei aqui 54 vezes: projeto, construção, andaimes, gestão, análise de risco. Vamos falar da NR10, prontuário das instalações elétricas, relatório técnico, laudos, estudo de coordenação, treinamentos. Vamos falar da NR35, ancoragem, projeto. Veja bem, nós estamos falando de atividades intrínsecas e específicas dentro das normas regulamentadoras que são atreladas a engenharias específicas e a engenharia de segurança como um todo. Então, eu não consigo imaginar que, olha, quaisquer pessoas podem ser responsabilizadas pelo PGR, mas eu não consigo imaginar uma grande empresa, uma grande organização, que a NR1 não fala mais empresa, ela tem uma abrangência maior, fala em organização. Como é que eu posso ter um programa de gerenciamento de riscos sem ter o envolvimento intrínseco da engenharia? Isso não tem como, ele é inconcebível. Então eu acho que é a valorização. Agora, eu vou dizer uma coisa a vocês, o que está vindo da NR1 aí. Eu acho da NR4, perdão, que foi a pergunta do Teixeira, a interface. Hoje, vou dar como exemplo. Vamos atender uma empresa enquanto consultoria de segurança do trabalho. Eu acho que é um grande papel da engenharia hoje. É um grande filão de mercado. Sabe? Claro que é. Então eu vou dizer uma coisa a vocês. Hoje, eu atendo empresas no Brasil, vou repetir, com engenheiros eletricistas, com engenheiros de segurança do trabalho, que sou eu os dois, com engenheiros mecânicos, com engenheiros civil, com profissionais da área de ergonomia, com profissionais da área de medicina, com engenheiros agrônomos, com engenheiros da área de telecomunicações, com engenheiros de automação e controle, com engenheiros, com profissionais legalmente habilitados em todas as áreas. Então eu acho que a NR1 e a NR4, elas têm uma interface direta na estruturação e manutenção do programa de gerenciamento de risco. Eu acho que isso valoriza a nossa classe. Eu não estou falando dos conflitos que citados aqui, eu falo da valorização. Eu acho que isso vem ao nosso encontro, a valorização. E aí a responsabilidade de ter todas as engenharias participando desse processo de atendimento às normas regulamentadoras, Maquito. Teixeira, não sei se eu respondi na plenitude, meu amigo, mas aí, enfim, tá? Biso, temos mais uma pergunta aqui da Mônica de Paula. Ela pergunta qual o critério para participar da tripartite. Bom, Mônica, vamos lá. O critério hoje, eu já falei, existe a estrutura. Nós temos representação do empregado, empregador e governo. Cada um dentro da sua estrutura, e isso, com bastante tranquilidade, predomina politicamente. Não estou falando de política partidária aqui, por favor. Eu estou falando de política da concepção da palavra. Então, assim, os interesses dentro de cada bancada de indicar personagens que representam, atendam às suas necessidades. Isso é o foco.
Isso vale para todas as bancadas. Biso, vocês representam a bancada dos trabalhadores. Claro, eu não vou denegar a vocês que óbvio que existe uma questão política. Político o quê? Nesse caso, vou dar o exemplo de eu, no caso, que somos os únicos dois engenheiros que eu citei, eu e Teixeira. Claro, isso é inclusive até da credibilidade, da atuação da nossa instituição Sindicato de Engenheiros com relação à credibilidade mesmo, à interface política que tem. Vou dar um exemplo a você da valorização, se você me permite. Um exemplo que eu acho que é plenamente cabível para mostrar a valorização, credibilidade e respeito da engenharia, mas aí também do engenheiro. Em 2015, nós tivemos, 2016, um programa de fiscalização do setor elétrico no estado de São Paulo. E o Ministério do Trabalho, fazendo uso de um instrumento, do subterfúgio legal, que ele pode procurar especialistas para auxiliar, naquela ocasião, o engenheiro, que também é engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, e naquela ocasião era auditor fiscal do Ministério do Trabalho em São Paulo, o engenheiro Gianfranco Pampalon, fazendo uso desse instrumento, ele fez uma parceria, na verdade um convênio, com sindicatos de engenheiros do estado de São Paulo, onde solicitando especialistas da área da NR10, Elétrica e Segurança do Trabalho, para poder auxiliá-los no programa de avaliação de exposição a um risco específico aí de arco elétrico. Pronto. Naquela ocasião fomos eu, engenheiro eletricista de segurança do trabalho, e Teixeira, também eletricista de segurança do trabalho, mecânico, perdão, e também eletricista, na qual compunhamos o grupo tripartite e fizemos parte. Então, assim, aí está uma valorização, reconhecimento. Então, eu acho que aí é um caminho. Mas em resposta bem objetiva para a Mônica, é político. Político no sentido interno dos interesses de cada organização. E aí, nós acabamos conseguindo participar pela credibilidade da instituição, pelo relacionamento, que nós estamos há 20 anos participando disso, até pelo espaço conquistado enquanto profissional, mas principalmente enquanto instituição. É político. É por isso que a participação, eu sempre falo para as pessoas, ora, você tem um grupo tripartite participando lá, você deve procurar qual é a representatividade da sua classe perante o empregador, perante o empregado, para que você tenha retorno do que está acontecendo. Porque tudo isso tem que ter a participação do trabalhador nas normas regulamentadoras. Isso está escrito na NR1. Isso vai valorizar muito mais a própria CIPA, que é hoje tão, infelizmente, aí, banalizada, né? Mas então, assim, é político e aí é por aí o caminho, não tem outro não, as instituições representativas. Ok? Tá ok, Biso. Biso, nosso tempo aí já está chegando próximo aí do fim, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais, porque esse tema é bastante interessante, é um tema que a gente pode voltar aí a estar discutindo, né? Então, Biso, eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais sobre essa live. Bom, Maquito, primeiramente agradecer novamente a oportunidade, é um prazer, né? Eu adoro tratar sobre isso, e novamente frisar que o foco não foi o aspecto legal, enquanto judicialização, e sim o aspecto legal e técnico enquanto engenheiro, enquanto engenharia, dizer que nós temos um papel fundamental na defesa da sociedade e que nós temos que cada vez mais nos unirmos. Lembro lá do nosso presidente de novo, né? Engenharia Unida, né, Murilo? Poxa, nós temos que nos unirmos para mantermos a valorização da nossa classe. Conflitos específicos, vá para o Confia, e aí eu lamento que socorra, mas é lá que é o fórum. Entendo que outros segmentos deveriam buscar mais e discutir mais e buscar mais, sim, a participação efetiva na construção das normas regulamentadoras, defendendo a classe da engenharia, os profissionais que compõem a área de engenharia. Não é só engenheiro, isso é importante frisar isso. Então, assim, eu acho que é oportuno, eu fico à disposição para quando quiserem, eu acho que foi essa a ideia, o pessoal saber a dificuldade, não é tão simples, não. Quando vocês pegarem lá, ó, é obrigatório um PLH, para conseguir isso é difícil, porque tem muitos interesses que estão aí, que permeiam tudo isso. E, Marcos, se você me permitir mais um minutinho, acho que dá tempo, né? E assim, quando você falou o que nós temos que fazer para valorizar, né? Eu havia falado contigo, aí de repente, se você achar oportuno, a gente pode falar sobre um programa que nós estamos desenvolvendo agora aí dentro do Sindicato de Engenheiros, a Delegacia de Bauru, para a capacitação dos engenheiros. O que você acha, Marquidor?
Claro, é importante a divulgação. Pode falar. Eu posso falar eu mesmo? Isso. Ah, vamos lá, gente. Eu acho que assim, eu acho que aí é uma publicidade, sim. E nós estamos aí, nós vamos desenvolver um treinamento agora de capacitação na área de segurança do trabalho com 4 módulos, a 10 a 35, o anexo 4 da 16 e a 12, gratuito para quem é associado ao sindicato, EAD, que vai ter certificado, vai ter tudo. Fiquem atentos que logo, logo vai ter uma publicidade sobre isso. Maquito, é isso daí. Obrigado novamente. Tá ok. Biso, muito obrigado pelas informações relevantes que você nos trouxe hoje e vamos ter mais lives sobre esse assunto. Muitíssimo obrigado também a você que nos acompanhou. Fique ligado na divulgação, porque o Sindicato dos Engenheiros continuará com as lives, trazendo outros temas de relevância. Até breve. Obrigado, Maquito. Tchau, tchau, pessoal. Até uma próxima. Tchau.